Olá pessoal, me apresentando mais uma vez, sou Edmor Araújo, autor do romance Mesmo que eu dissesse não, lançado pela editora Viseu. Entrou na pré-venda agora no meio de março e começa a ser enviado aos leitores a partir do dia 17 de abril, quando é o lançamento. Interessante, eu estava lendo um artigo esse final de semana sobre hábitos de leitura do brasileiro. E o que é que a gente observa, né? A situação ela não chega a desanimar, mas ela é um pouco preocupante porque a gente teve um declínio grande de leitores nesses últimos 3 anos. Obviamente pela diminuição do incentivo à leitura, à cultura de maneira geral, a pandemia, foram fatores relevantes nesse sentido. Mas o mercado editorial ele vai tendo um termômetro disso à medida que vai entrando novos leitores vão à procura de mais livros nas livrarias. Então isso, na perspectiva desse mercado editorial, há uma tendência de melhora para esse cenário agora a partir de 2023. Isso é importante porque o que é que se observa? É que a faixa de leitores tem aumentado entre 11 e 14 anos de idade. Isso é uma notícia boa porque são essas pessoas que vão influenciar as gerações, tanto que chega como as gerações à sua frente a voltar ao seu hábito de leitura. Então, de maneira geral, a leitura nessa fase escolar, ela tem uma importância assim primordial para permitir a abstração do aluno, da criança, do pré-adolescente, a entender disciplinas que não têm uma aplicabilidade prática. Por exemplo, a matemática, a geografia, você não sabe bem em que aplicar ela naquele contexto de sala de aula. Mas à medida que você vai lendo, você vai se abstraindo, você vai entendendo que as propostas das disciplinas, elas são preparar você para o entendimento para adiante. Então, o incentivo da criança à leitura, do adolescente, pré-adolescente à leitura é extremamente importante. E na faixa de adultos, obviamente, esses leitores eles já vêm de um hábito antigo, obviamente, né? E eles têm o seu estilo preferido, têm a sua linha de leitura mais consolidada. E alguns não leem, né? Que seria, talvez eu falo alguns, mas é a grande maioria, eles estão distante da leitura porque não encontrou o seu estilo de literatura, o seu estilo de leitura apropriado. Isso aí é meio que tentativa e acerto, né? Você vai investindo naquilo que mais tem afinidade, porque a leitura ela tem por proposta, além de você aumentar o seu vocabulário, aumentar a sua cultura, você expandir as suas sinapses cerebrais, né? Então, hoje a gente sabe que a demência ela tem atingido mais precocemente as pessoas. E o hábito de leitura é comprovadamente um fator que diminui essa incidência à medida que você estimula outras ações, outras partes do seu cérebro a realizar conexões. Então, é de extrema importância que a gente volte ao hábito de leitura. Então, como escolher o seu melhor estilo, o seu melhor livro, né? O seu estilo de leitura, como você escolher? Você gosta do romance, você gosta de um conto, você gosta de poesias, você gosta de livros mais religiosos, você gosta de livros ligados a conhecimento autopessoal, autoajuda. Então, tudo isso a gente tem que ir buscando de acordo com o nosso momento, né? Eu diria assim, que para a gente reiniciar uma leitura, o ideal é você começar a buscar leituras simples, leituras mais simples. Então, leitores nacionais, livros mais curtos, dentro de temática, às vezes de ficção, porque a ficção ela lhe abstrai daquele contexto que você espera encontrar e você viaja, passeia no enredo através da intenção do autor. Então, eu acho interessante buscar esses autores nacionais
Como sugestão, eu estou lançando um livro agora, que seria um romance, né, chamado Mesmo que Eu Dissesse Não. Ele entrou na pré-venda agora no dia 17 de março e vai à pré-venda agora até o dia 17 de abril. E eles começam a ser encaminhados em primeira mão para esses leitores que adquirirem um livro na pré-venda, já a partir do dia 17. Então esse livro é um enredo que se passa todo em Brasília, né? Então você vai poder passear por algumas partes de Brasília, Parque da Cidade, vai conhecer um pouquinho do Lago Sul, vai conhecer as ruas do Lago Sul, porque a protagonista, a Maureen, ela vive um drama, né, na sua vida, quando ela vive um transtorno obsessivo compulsivo, e ela se encontra perdida. Então ela começa a buscar, começa meio que andar por parte da cidade, se isolar, começa a se isolar em casa também. Então é um livro interessante para você iniciar uma leitura, porque apesar de ele trazer um tema extremamente tenso, mas é um tema que a gente convive no nosso dia a dia. Então eu sugiro esse livro, porque ele tem um caráter meio didático. Os acontecimentos eles são rápidos, né? A protagonista, a Maureen, ela conversa com o leitor, ela fala em primeira pessoa, informa tudo o que está acontecendo na vida dela, informa todo o drama vivido, e nesse desabafo dela, ela vai buscando memórias da sua infância, memórias da sua adolescência, e vai tentando entender as razões, os gatilhos que porventura possam ter desencadeado esse transtorno compulsivo. Mas enfim, a proposta aqui é de fato trazer essa notícia sobre a necessidade da gente se motivar para começar um processo gradual de hábito de leitura, porque isso é um hábito, né? Então a gente não tem como de um dia para o outro começar a ler várias páginas num dia, né? Você começa lentamente e vai adquirindo o hábito. Aos poucos você vai identificando o seu estilo de leitura, né? O seu estilo. A proposta, a sugestão é essa, é buscar livros curtos, autores nacionais, que falam da nossa proximidade, que já os enredos eles são construídos em cima de cenários geralmente existentes, quando não se trata de uma fantasia. Então, as ficções, elas se baseiam, o seu enredo ele é montado em cima de um pano de fundo, onde o cenário é todo de regiões já existentes. Então, quanto mais próximo aquilo está da gente, aquilo fica mais fácil de ser compreendido. Então, um alerta, lançamento dia 17, Mesmo que Eu Dissesse Não, pela editora Viseu, e vai estar em todos os sites de venda de livros, né? Na Amazon, na Submarino, Lojas Americanas, Magazine Luiza, e 2 sites internacionais, que seriam um site português e um site americano, só que para esses 2 sites apenas o e-book, né? Então eu espero que esse livro tenha uma ampla aceitação, seja amplamente distribuído e que ele seja o começo ou recomeço para um hábito de leitura saudável. Grande abraço e boa semana a todos.